Aí, Amanda, esperar um pouquinho aqui, ver se o pessoal entra aqui. Tô digitando aqui o nosso título, habilidades socioemocionais. Ei, Cláudia, na escola remota. A Carla é pedagoga aqui, Amanda, de uma escola aqui em Divinópolis, uma das escolas referência, né, Carla? Que bom que você tá aqui. É da escola lá do meu filho. Vou te aceitar aqui, Mandinha. Oi, Kelly. Cláudio, o áudio tá bom? Conta aí pra nós. A visualização tá boa. E Amanda? Ei, boa noite, Bruna. Boa Ah, noite, pessoal. esperar um Tá pouquinho. chegando certinho aí? Tá ótimo. O meu tá bom? Ah, que bom. Olha lá, o foninho. Deixa eu colocar. Ei, Cláudia, tô te vendo Aí, aí, coisa boa, né? querida. Kelly, a Carla, né, Carla? Vamos trocar umas ideias aqui, né, É, Carla? Tá vivendo uns desafios aí também, né? Ei, Arthur da Flow! Aí, ó, esse Arthur aí é convidado meu. aí, ó, viu? A gente vai aliando aí, ó, os convidados. É... Paloma. Paloma, tem muitas pessoas que ainda não conheço, não. Que me seguem também. Você também deve ter, né, Amanda? Tem algumas pessoas que a gente não conhece pessoalmente, conhece só Com certeza. pela rede, A né? gente marcou também em cima da hora, né, né, Sim. Bruna? A gente marcou. Hoje eu divulguei lá no meu Instagram, mas foi tão rapidinho. Depois você deixa gravado aí pro É, pessoal ver. vou deixar para todo mundo ver e para a gente divulgar depois. Vou colocar no YouTube, que aí dá para divulgar o Ah, link, legal, né, pessoal? Mas agora legal. também tô tendo essa opção para divulgar o link aqui mesmo pelo Instagram, tá ótimo. Até tô deixando algumas salvas aqui. E A aí, Bruna é Amanda, a fera das lives, né? Falei que fera eu tenho que das aprender com ela. Bruninha entrou, a Bruninha também, eu acho que, não sei se eu fico confusa, se é da escola também, a Fabiana é da escola, tá vendo? Tá cheio de gente aqui de escola, ó, tá vendo? É, Coisa Pois é, boa. vocês contem aí se tem mais pais ou se tem mais educadores, que meu público é maior de educadores e o público da Bruna é maior de pais, né? Então a gente vai tentar fazer Sim, um bate-bola aqui entre os dois universos, né, Bruna? verdade, verdade. Adriana é psicóloga. Ah, isso mesmo, ó, a Bruninha é professora. Eu fico confusa por causa do turma grudada, aí, ó, a turma do Crescer, que é da escola que do meu filho, tá grudada. Isso mesmo, muito bem. Ah, isso eu acho ótimo, né, Bem-vindos! Amanda? Quanto mais a gente puder falar desse tema dentro da educação, para a gente ir transformando aos pouquinhos a educação do nosso país, melhor, né, Bruna? Ai, Quanto ó, mais com certeza. oportunidades. A Flora, Cláudia Massula, ei, Cláudia, saudade! Aí, aí, ó, Bruno, outra professora entrando, tem uma mamãe aqui entrando, a Clarice. Coisa boa, acho que o nosso público hoje vai ser maior, vai ser professor, hein? tá bem misto aí, hein? É, outra professora aí entrando. Tá cheio de professores, coisa boa. Amanda, começa pra gente se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho aqui Falo para. sim. Então, eu sou pedagoga, né, Bruna? Não sou psicóloga. Algumas pessoas acham que eu sou Sim, psicóloga, mas eu não sou. Eu sou da educação, né? Lá do chão da sala de aula, né? Fui professora durante muito tempo, coordenadora de escola, e hoje eu trabalho num sistema de ensino desenvolvendo materiais didáticos, né? Para escolas aí do país inteiro. Então, tem muita gente aí que está online aí que eu sei que usa o material que eu cuido, né? Lá no sistema de ensino. sim, E sim. sou também certificada em disciplina positiva, como você, né? Tenho uma formação também em psicologia positiva na educação.
E trabalho aí formando professores, formando pais também, ajudando a gente a repensar esses modelos educacionais que já não são eficientes mais, né? Nesse mundo que a gente vive aí. Então, faço um trabalho na linha do desenvolvimento socioemocional. Ótimo, Tô muito bom. animada pra gente falar, porque agora Pois que é. a E além escola de tudo, entrou aí dentro da casa das pessoas, né? nossa, A isso gente mesmo. precisa trazer esses temas também para o âmbito da família, né? Trazer a escola viva para dentro. Tô aqui. Tô aqui. Tá Ah, escutando agora eu? voltou. Voltou? Agora deu uma travadinha, mas voltou. É, mas pode ser a internet. Eu tô falando aqui, você tá aí como profissional da escola, mas também como mãe, né? Tá dos dois lados, Sim, dos dois. né? Nossa, essa é uma oportunidade ótima, né, para poder vivenciar na pele os desafios que as famílias estão passando. Sou mãe, tenho duas Uhum. filhas em idade escolar bem diferentes, então tenho uma terminando o ensino fundamental e uma começando a educação infantil. Tenho uma de 4 anos e uma de 10 anos, então estou vendo na pele aí, né, o que as dificuldades vivenciadas pelas Dos famílias. dois lados, né? Exatamente. Enquanto mãe, né? Eu acho que Exatamente. não é à toa que eu pensei em você para falar sobre isso. Tem as duas experiências aí É, igualáveis, né? E aí, assim, é. acho que é importante a gente começar falando desse momento atual mesmo, dessa conciliação, né, Amanda, da escola em casa mesmo, da escola remota, e esse papel aí das habilidades socioemocionais, né? Como é que a gente pode desenvolver essas habilidades com as crianças em casa e com a parceria com a escola, né? Tem algo que eu fico pensando, assim, quando a gente pensa em escola remota, talvez os pais pensam em trazer essa responsabilidade, né? Enquanto mãe, às vezes a gente pensa em trazer toda essa responsabilidade para nós, né? Mas a escola remota, eu acho que a proposta, você vai me dizer melhor, da escola remota não é essa. A proposta é realmente essa união entre professores, escola, os pais e principalmente, né, oi, pausou, voltou. Ó, Deixa eu tá. só te perguntar. A minha tela tá travando para você também ou só você que tá travando aqui para mim? Não Porque sei, dependendo. você sumiu aqui para mim agora. Então, deixa eu fazer um teste mudar de internet para ver se é algum problema na minha internet, porque eu paro de te ouvir, sabe? Pode ser Deixa na eu minha tentar também. aqui. Hum. Eu vou tentar, tá? Qual que tá travando? Carla, ajuda aí, gente. As duas, Cláudia. Deu. Aí. Tá. Uhum. Tem dessas coisas, né? Conexão de internet às vezes pega a gente de surpresa aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Nunca deu um problema grande em uma live que eu fiz, não. Vamos tentar continuar aqui. Mas você estava falando aí esse ator principal, né? Que são as crianças, os adolescentes, os alunos. Não era isso que você estava dizendo? Isso. Essa Essa questão parceria. da remota, né? Assim, dessa junção, na verdade, que o objetivo é integrar, né? Não é desintegrar. E eu acho que a discussão está muito pautada nisso, porque acaba que essa questão da escola, que eu tenho recebido muito dos pais, que está havendo mais desintegração do que realmente a integração, né? É um momento. Eu não sei se eu te cortei, Bruna. Se eu tiver te cortado, desculpa, mas Não, é porque deu aquela travadinha.
O que que acontece? A primeira coisa que a gente tem que pensar para a gente começar a compreender mais profundamente esse cenário é que essa situação ela tirou todo mundo do lugar, né? Então, pensar em normalidade, pensar nas coisas como elas sempre foram, é algo que a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que romper essa lógica de tentar colocar as coisas nas mesmas caixinhas onde elas estavam antes. Então, querer continuar com tudo, né, na lógica que a gente já conhece. É importante a gente entender que essa situação vai exigir uma enorme adaptação de todos esses atores, né? Esse atorzinho que está aí circulando em volta de você, principalmente, né? Tudo mudou. Nessa situação, a gente pode ficar numa condição de total conexão com as crianças, na tentativa de manter controle sobre o que não pode ser controlado, e deixar de compreender que as coisas mudaram muito para eles também, né? Então, perder esse pátio da escola, perder essa conexão com o professor, essa conexão com os amigos, né? As práticas que acontecem, tudo é muito diferente. E isso é difícil para eles, sim. Mesmo que eles não saibam expressar isso com as palavras como nós expressamos, né? Então, o primeiro passo, eu acho, a gente compreender, Bruna, que diante desse cenário, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sabe, a gente vai ter que flexibilizar algumas exigências, a gente vai ter que abrir mão do controle, porque essa situação é uma situação que ela é imprevisível, então a única coisa que a gente não tem é controle, né? E entender, então, que essa escola, ela entra dentro dessa casa não para atrapalhar, não para trazer estresse para essa família, não para poder, como algumas pessoas falam, sustentar a escola. Tem algumas pessoas que eu já escutei um pouco esse discurso. Então, para a escola se manter viva, para a escola não falir, meu filho vai ter que pagar? Peraí. Tá falhando a sua, tá falhando bastante aqui. Tá. Nossa, não é possível. Falhando, gente? Tá pensando pra mim. Tá, LOL? Alô, a Jéssica. Tá falhando aí, LOL? O meu áudio ou o da Bruna, pessoal? Me ajudem. Dá um delay mesmo, né? Na questão das lives. A Kátia tá falando que não. Eu acho que é a sua internet. Só que eu não posso mudar. Aqui não, ó, as meninas estão falando que não. Então pode ser eu mesma aqui. Repete. Às vezes tá travando só para você, né? Às vezes para o pessoal tá normal. A gente vai... Bélia, minha cunhada, tá grávida. Mamãe daqui a pouco vai estar passando por essas aí. Não, eu espero que não é essa que nós estamos passando, né? Mas, não, por favor. Mas em breve ela vai estar aí, né? Com esses conflitos que às vezes a relação com a escola é normal que a gente viva mesmo. Algumas apreensões, algumas preocupações, né? Então, Bruno, o que eu estava dizendo é o seguinte: nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, para que a gente mantenha a escola, para que a escola não quebre, para que a escola não vá à falência. Não é isso. A escola, ela tem uma importância fundamental, central na vida da criança. É lá que acontecem as interações, é lá que acontecem as trocas, é lá que acontecem as descobertas, né? Então, a ideia de manter a escola viva, né? Porque a escola, ela não está lá no prédio, mas ela continua viva, ela continua existindo dentro da casa da gente. Tem muito, principalmente para as crianças, muito a preocupação de que a gente continue estabelecendo vínculos com essa criança, com esse adolescente. Que esse adolescente, que essa criança continue aprendendo, continue perguntando, continue fazendo descobertas, continue em contato com as suas fontes de pesquisa, porque a gente vai voltar. A gente vai voltar.
né? O nosso combinado, o nosso tratado é que um dia isso vai passar e as crianças vão retornar e elas precisam dar continuidade aos seus estudos, ao seu desenvolvimento, né? Então a gente precisa entender que essa escola entra também com uma importância, né? Ela precisa ser mantida viva no coração dessas crianças, desses adolescentes, na mente dessas crianças, desses adolescentes. E aí, Bruna, nesse sentido, já assim, caminhando para o que você perguntou, mais do que nunca é hora da gente estabelecer vínculos de irmandade, vínculos de comunidade com a comunidade, né, dos professores, a comunidade da gestão da escola, do grupo, né, de contato, de diálogo, né, na busca de melhores caminhos. Então, a escola não está na casa das pessoas para criar dificuldades. A gente está vendo que em alguns contextos a gente está vivendo uma situação como se nós estivéssemos uns contra os outros, e não é, né? Nós temos que unir forças para que a gente continue ajudando no desenvolvimento das crianças e adolescentes, entregando o melhor que existe para eles, né? Para que eles também passem por esse contexto de afastamento social com qualidade de vida, com bem-estar, com aprendizado. Então, é hora da gente valorizar as ações das escolas, que muitas vezes podem parecer que não são as melhores, que não são da forma que eu gostaria, mas eu que estou dos dois lados, Bruno, eu vejo o esforço de se adaptar a um contexto que não vai agradar todo mundo. Então, às vezes, a escola marca a aula para 2 horas da tarde, para uma família é ótimo, para outra é péssimo. Aí a que é péssimo reclama, ela marca para 6 da tarde, aí fica péssimo para uma outra. Então, é difícil equilibrar, né? Então, eu falei isso numa live, vou repetir aqui de novo. Só existe chance da gente prosperar nesse contexto de pandemia com diálogo, com respeito, com todo mundo navegando para o mesmo lugar. Não tem ninguém aqui que está contra, né? Ninguém. A gente quer oferecer mesmo uma educação de qualidade dentro do que é possível para os nossos estudantes. Faz sentido, Bruna, assim, isso para você? Porque eu fico tentando, né, olhar de um lado, olhar de outro, tá difícil para todo mundo, então a gente tem que se unir mesmo. Faz muito sentido. O que eu penso no sentido, assim, em estar desse lado de mãe, né, que eu acho que essa integralidade, ela possa vir unida a esse desenvolvimento das habilidades que a gente almeja, né, para os nossos filhos, que é essa responsabilidade, que é a cooperação, que é a alegria, né, porque o estudo, o aprendizado, ele tem a ver com o processo, né, da alegria, do bem-estar, né, eu não acredito que o aprendizado, ele tem que ser passado pela dor, ele tem que ser passado por um sofrimento, e se isso, né, começa a ter, qual que é a habilidade que a gente vai estar ensinando, o que nós estamos, que afeto, que memória afetiva que nós estamos deixando para eles, enquanto crianças, desse aprendizado da escola, né, da aprendizagem da escola em casa. Então, o que me preocupa é isso, sabe? Enquanto mãe, assim, eu acredito que preocupa a relação de realmente manter, né? Manter o trabalho, manter essa questão com a escola, né? Junto com as crianças. Então, é essa a minha preocupação, sabe, Amanda? Como que a gente vai fazer essa conciliação, mas que olhando essa individualidade, essa singularidade de cada criança, para que esse aprendizado ele não seja algo sofrível, sabe? Assim, que traga para a criança esse momento de sofrimento. Porque aí a criança começa a fazer uma ponte que a escola é ruim, né? Que a escola não é boa, talvez que a criança queira mudar de escola. Então ela começa a fazer essa relação,
né, de desprazer, ao invés de fazer a relação de prazer, né? A Carla colocou aqui que o aprendizado acredito ser dor e prazer, que o aprendizado envolve dor e prazer. O que você tem para falar? Então, Bruna, o que que acontece? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, porque o que que acontece? No contexto de pandemia que a gente está agora, é comum que a gente, então, eu falei lá no início, que a gente tente retomar o controle de alguma coisa. Então, dentro desse contexto da casa da gente, é muito fácil que os pais, numa tentativa de ter controle sobre alguma coisa, passe a controlar, exercer força de controle sobre as crianças. E isso é humano, gente. Então, já que eu não posso controlar nada, que tudo à minha volta está sem perspectiva, né? Eu não tenho a menor noção do que vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe, a gente está com medo. Se voltar para as crianças e controlar a questão do estudo da criança, é algo que pode trazer para alguns pais uma certa tranquilidade, essa sensação. A escola que nós conhecemos, Bruna, é uma escola que não deveria existir mais ou que em alguns contextos não existem mais. O que que acontece? Essa escola pautada no desenvolvimento apenas das habilidades cognitivas, então das aprendizagens da matemática, das ciências, da língua portuguesa, né, onde há um contexto de grande dor, né, de punição, de castigos, de ameaça, de humilhação. Essa é a escola que os pais que estão nos assistindo aqui, quase que eu, né, posso afirmar que todos eles conhecem muito bem. Então, nós adultos, nós não estamos acostumados a ver valor no desenvolvimento das habilidades emocionais no contexto, nas habilidades socioemocionais no contexto escolar, porque a escola que nós conhecemos é uma escola propedêutica, é uma escola muito voltada, né, para as atividades, para o certo e errado, para a nota da prova. Para o conteúdo. Para o conteúdo. Quando essa escola chega na casa da gente e a gente agora tem que tomar conta disso, é muito comum que a gente se volte e volte o nosso controle para essas questões do desenvolvimento acadêmico. Então surge uma enorme preocupação. Se meu filho vai continuar aprendendo, como que vai ser a alfabetização? Ele está esquecendo os conceitos, ele está esquecendo as matérias, ele não está prestando atenção na aula, não está motivado a fazer as atividades. Mas a gente esquece que hoje a educação, a gente fala de educação integral. Não existe educação que passa só pela mente no sentido acadêmico, no sentido cognitivo, né? Hoje a gente já olha para os nossos alunos enquanto sujeitos complexos, sujeitos integrais. Então a educação hoje, e isso, Bruna, não é um desejo meu, não é uma perspectiva minha, isso é lei. Né? Isso é lei dentro das escolas. Nós temos a obrigação legal e pedagógica de ajudar no desenvolvimento tanto cognitivo quanto no socioemocional, que são essas habilidades de vida que você citou. A responsabilidade, a resiliência, a empatia, a colaboração. E a gente tem um contexto extremamente favorável para o desenvolvimento dessas habilidades. Agora, né, no contexto da pandemia. Por quê? Porque a gente está precisando ser criativa, a gente está precisando, né, cooperar dentro da nossa casa para manter as coisas funcionando, a gente está precisando se unir, né, para que a gente possa ajudar uns aos outros, a gente está precisando se organizar melhor, a gente está precisando de usar muito das nossas habilidades socioemocionais. Mas a gente não consegue perceber que elas têm tanto valor quanto as atividades acadêmicas. E as atividades cognitivas, os exercícios das matérias da escola, eles não podem estar acima desse desenvolvimento socioemocional. Então, algumas vezes, Bruna, quando existe um conflito, como você falou aí, uma dor, um sofrimento, a gente tem que olhar para aquilo e dizer, não serve. Não serve aprender nesse contexto. Algo precisa ser feito, né, nessa família, combinados, acordos, e aí a gente vai trazer algumas ferramentas da disciplina positiva que podem ajudar para que
essa atividade da escola em casa flua melhor, de modo que a gente consiga desenvolver o cognitivo e a gente consiga desenvolver as habilidades socioemocionais conjuntamente. Se houver sofrimento, briga, gritos, falta de respeito, pressão, né, violência, para que a criança faça as atividades da escola, nós estamos privilegiando só um campo de desenvolvimento, que é o cognitivo. Só que as pesquisas já mostram, Bruna, que a relevância das habilidades socioemocionais para o mercado de trabalho, elas chegam a ser superiores às habilidades cognitivas e técnicas. Eu não estou dizendo que as outras não são importantes, elas são fundamentais. Mas, se o mercado de trabalho hoje, mais do que competência técnica, ele exige as habilidades socioemocionais, por que é que a gente ainda enxerga a educação só, né, nesse parâmetro cognitivo? Por que que o aluno tem que aprender matemática e português, mesmo num contexto de dor e sofrimento e desrespeito e punição? As habilidades socioemocionais não são desenvolvidas nesse contexto. Sim. E as pesquisas mostram, Bruna, inclusive, que nem as cognitivas. Porque o processo de aprendizagem, ele passa pela emoção. Pela emoção. Pela emoção. Então, criar um contexto favorável, como você diz, de curiosidade, de alegria, de afetividade, é fundamental. A neurociência mostra isso com extensas pesquisas, né? A gente hoje já tem mapeamento do cérebro. A neurociência, a neuroeducação já é uma área que está sendo, né, muito estudada pelos educadores. A gente já sabe que as maiores aprendizagens, elas passam pelas emoções e essa conexão positiva com o saber é que vai ajudar esse estudante a continuar aprendendo sempre, a ter prazer pela descoberta, a conectar de forma positiva com a educação. E isso vai ser precioso para ele no futuro. Então, para eu ir terminando, Bruna, para a gente passar, né, para um outro tópico, a reflexão que eu faço é que se tiver muito difícil aí na sua casa e você estiver usando de estratégias como o grito, a humilhação, né, a punição, o aluno senta ali chorando, resistindo, tem alguma coisa que precisa ser olhada, porque aprender nesse contexto não é bom. Então, gente, o desenvolvimento cognitivo não pode ser superior, né? A preocupação com o desenvolvimento cognitivo não pode ser superior às relações dentro de um lar. Porque são essas relações que vão ser as lembranças mais preciosas desse contexto que a gente está vivendo. E eles podem aprender muito por meio dessas relações. Então, vamos refletir, né, se realmente vale a pena forçar a criança a ficar ali naquela cadeira. Temos estratégias, né, Bruna? Temos estratégias. Recompensas, né? A Lou tá falando aqui das recompensas, porque às vezes a gente não grita, né, não briga, mas começa a fazer essa troca, né, essas recompensas. Você faz isso, eu te dou isso, então sempre, né, mobilizado para alguma coisa. Ou com a consequência, né, mas a consequência no sentido punitivo, né? Se você faz, você tem. Se você não faz, você não tem, né? Porque é uma punição velada também, né, Amanda? Acaba sendo uma punição velada. E por mais que as escolas, eu acredito que têm trabalhado nesse sentido, porque é o que você falou, agora é uma lei, né? Trabalhar nesse sentido das habilidades, mas é o que você colocou. Nós somos criados, educados e nós aprendemos nessa forma, né? E automaticamente a gente tem a tendência de repetir, tanto nós enquanto pais, como os professores, porque por mais que a gente estude, temos, né, a teoria, tem algo aí que vem, né, nesse momento como uma bengala mesmo, né? Naquele momento que falta alguma coisa, você utiliza a sua experiência, que talvez não é uma experiência tão favorável, né? Claro que a gente vai utilizar. Então é importante pensar nisso, né? Essas consequências. E isso começar a ter esse lado mesmo, né, de sofrimento. A Lou colocou aqui pra gente, achei bem pertinente, que a Brené Brown diz que para aprender é preciso haver incômodo, mas no sentido de que o conteúdo do aprendizado provoque em nós, e não no ambiente desagradável, no qual o aprendizado está acontecendo. Super pertinente, né, Amanda, que ela colocou.
É. E é isso O que mesmo. Então, acontece? não tem que ter dor, não tem que ter sofrimento. Tem que haver incômodo, mas aquele incômodo que te leva ao saber, né? Que te É. provoque a curiosidade, né? Que provoque, que traga essa sensação de querer saber mais. O incômodo aí, ele entra como desequilíbrio, né? Então, a gente fala muito na educação que para haver aprendizado é preciso haver desequilíbrio, é preciso haver conflito cognitivo. Então, algo que eu não sei me causa estranhamento, né? E isso está muito mais ligado à curiosidade, né? A entender como o mundo funciona. Então, tem algo que eu não entendo e eu quero entender como é, né? Então, é um movimento de busca, não é um movimento de dor. É um movimento muito Sim, mais de descoberta. É isso que move a educação. E, Bruna, é isso mesmo, sabe? É compreensível, porque o nosso histórico, as nossas vivências anteriores, elas estiveram pautadas, né? Então, é até difícil que a gente reconheça algumas proposições que as escolas estão fazendo, reconheça valor nelas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma perspectiva de educação infantil, né, de 0 a 6 anos, muito voltada para o brincar, porque as pesquisas científicas, elas já mostraram que o que há de mais relevante para as crianças da educação infantil é a ludicidade, é o brincar, né, a interação, é o movimento, é insociável do cuidar. Então, gente, às vezes a escola manda uma proposição de um jogo, né, de uma atividade lúdica, de um faz de conta, de uma brincadeira, e a família acha que assim, eu não vou ficar pagando a escola, eu não vou ficar fazendo a aula online, porque eles estão só brincando. Mas aquela brincadeira, ela está permeada por uma série de intencionalidades pedagógicas que muitas vezes os nossos olhos de pais não conseguem perceber, porque a gente está olhando com aquela na perspectiva de educação do passado, que a gente ficava fazendo trabalhinhos, ligando pontos, passando por cima de linhas, e a gente, às vezes, espera que a escola traga esse trabalho, e não é assim mais que a gente trabalha, né? Então, hoje a gente tem uma educação infantil voltada para os campos de experiência. Então, todas todas as interações, todas as atividades propostas para as crianças pequenas, as crianças até 6 anos, elas passam pela vivência corporal, pelo sentido, pelo experimentar, né? Pelo explorar. Então, para quem está aí ansioso, né? Quem está preocupado se a criança vai continuar aprendendo, abram os espaços da casa de vocês, arrastem as mesas, permita que as crianças manipulem os objetos, permita que ela possa brincar, fantasiar, ter tecidos à sua disposição, lápis de cor, papel, bonecos e valorize essas interações, porque são nessas interações com seus brinquedos, com os elementos da casa que a criança aprende. Sim. Não é na folhinha da tarefinha, aprende também na folhinha da tarefinha, mas não é a aprendizagem mais relevante, né? Então, eu tenho tido, assim, alguns questionamentos da família, mas que valor que tem essa atividade, que valor tem, às vezes, ficar pulando na frente da tela do computador, e tem valor, né? Tem planejamento, tem intenção. Gente, voltem. Caiu. Amanda, cadê você? Gente, aqui a internet tá linda. E pifou de vez. Voltem todos vocês. Amandinha, caiu aqui de vez. Esperar o pessoal voltar, Amanda. Caiu de vez aqui. Ai, caiu, né? Travou geral. Você travou. Travei geral. Vamos ver se o pessoal volta. Falando que adora te escutar, que você acenou para rei. Ah, não, tá falando eu aqui. Que adora te escutar, adora ver você falar. A Carla fez uma pergunta aqui, eu não sei, Carla, porque ficou no meio aqui da confusão do vídeo pausando. Depende do método da escola.
Se você quiser repetir aí para nós, para a gente poder se situar, né, Amanda? Eu acho Ela que perguntou se depende se essa perspectiva depende do método da escola, é isso? eu acho que foi, não tenho certeza. É isso, Carla? Coloca aí pra gente se sim ou não. Se essa perspectiva que a Amanda está falando aqui depende do método ou não. Vamos esperar ela responder, que dá sempre um prazozinho aqui. Tá. Ou a Cláudia tinha falado, travou. Travou de novo, Cláudia? Ai, meu Deus, segura aí essa internet. Tá vendo? Ela afirmou que depende do método dessa perspectiva. Ela afirmou isso Não, para nós. não. O que acontece? A gente tem hoje, Bruna, uma diretriz de composição dos currículos, que é um documento normativo brasileiro do MEC, que se chama BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Esse Sim. documento, ele foi homologado há 2 anos e ele já tem que estar em implantação na escola, ele já tem que estar em funcionamento na escola. Ele norteia as composições dos currículos mínimos escolares. E esse documento é que traz essa perspectiva legal de como deve ser organizado o currículo da educação infantil, que é o que a gente estava falando, né? Porque essa perspectiva, ela é para os pequenos, para a primeira etapa da educação básica. Então, ela não é uma escolha mais, ela não é uma perspectiva assim de método daquela escola, né? Ela é geral, sabe? Então, qualquer escola... Pode terminar. Em qualquer escola brasileira, né, no território nacional, seja lá no meio da floresta, ou seja aqui, né, em Belo Horizonte, na capital, essa perspectiva de trabalho por meio da experiência, ela precisa vigorar dentro das escolas. Mas ela está dizendo que não foi isso. Eu acho que ela está dizendo com relação ao castigo, né, Carla, que você falou aí, né? Na questão de castigo em casa, parece que ela estava falando, né? Como aqui a gente está falando muito, né, nessa perspectiva da disciplina positiva, da educação positiva, a gente tem, Carla, essa ideia, né, a gente tem essa proposição de que nós não acreditamos que o castigo ele seja eficiente, né, efetivo mesmo, para que a gente consiga desenvolver, né, para que a gente favoreça o desenvolvimento integral dos alunos e das crianças, né? Então, obviamente, Carla, que o castigo ainda é uma realidade muito presente na educação brasileira. E eu nem abomino e nem condeno, não, Bruna, Carla, quem está nos ouvindo, porque é uma perspectiva nova. E os professores, eles ainda estão iniciando as suas formações né, para descobrir outros métodos efetivos de educar sem necessitar de punições, castigos e humilhação. Como a gente disse antes, essa é uma lógica muito comum e quebrar essa lógica é muito difícil. Então, quando você tem ali 30, 35 alunos dentro de uma sala e você não tem ferramentas, você não tem estratégias que são trazidas pela disciplina positiva ou por tantas outras, né, perspectivas educacionais, você acaba indo para o castigo, porque o castigo ele é eficiente no curto prazo, né? Você resolve, às vezes, aquela conversa excessiva, você resolve, às vezes, aquela briga entre alunos. Mas a perspectiva agora, que a gente está trazendo agora, é que a gente tem uma preocupação para além do desenvolvimento cognitivo, que é do desenvolvimento socioemocional, que a gente não pode mais abrir mão disso. E quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, isso não é compatível com essa educação baseada no castigo, né? Então, como que eu vou falar de respeito? Como que eu vou falar de empatia? Como eu vou falar de um ambiente positivo para aprendizagem, se aquelas relações estão mediadas pelo medo, né, Bruna? Sim. O castigo, ele traz isso, a punição, ela traz esse peso. Então, não se cria um ambiente favorável em que a gente perceba que todos importam, que todos são contribuintes, que todos são aceitos e importantes. Então, a gente está caminhando, né,
na mudança dessa mentalidade. Por isso que a gente ainda vai encontrar mesmo, Carlas, em muitas escolas, na maioria delas, São tradicionais, ainda... esse método punitivo. Acho que foi pertinente essa questão da Carla, porque a escola, inclusive, que a Carla trabalha, já está muito à frente nesse sentido, né? Muito antiga aqui em Divinópolis, e eu acho que é uma das primeiras escolas que trabalha essa questão socioemocional, sabe, com as crianças. Sempre trabalhou. E não é à toa que Augusto está lá, né? Porque tem a ver com alguma coisa que ele bem acredita, porque senão ele não estaria. Então, eu acho que quando ela traz isso, né, essas escolas tradicionais que tem punição, que tem todo esse método tradicional, claro que é o que você falou, né, esses prejuízos, né, tanto em casa quanto nas escolas, né, desse aprendizado. E eu acho importante isso que você estava falando anteriormente, porque o fazer, né, ele não pode ultrapassar o como, né, Amanda? O como fazer, porque o como é que vai falar dessa interação, é que vai falar dessa integração, né? Dessa relação, desse afeto, dessa comunicação afetiva. Então, eu acho que isso é super importante, porque a gente tem muito isso, né? De fazer, né? De querer que a criança faça, de querer que a criança execute, que ela consiga dar conta daquilo que a gente acredita que ela tem que dar conta, né? E às vezes não vai dar conta. Então, assim, é bacana você ter falado isso, porque ontem, trazer uma pequena experiência aqui. Ontem eu e Augusto ficamos a tarde inteira até a noite fazendo as lições, as coisas da escola, porque ele foi deixando acumular e eu também deixo, assim, no tempo dele. E ontem nós havíamos combinado que a gente ia fazer. E alguns dias da semana a gente combina, que é o dia de atividade. E aí, teve um momento que eu perdi a paciência com ele, sabe? E xinguei. E depois eu saí de cena, retomei e falei com ele, filho, desculpa a mamãe por ter, né, brigado com você, de ter te xingado. Você está aprendendo e a mamãe também está aprendendo. Então é difícil para você e é difícil para mim também. Aí ele me desculpou, né? Eu falei, desculpa, não é isso que eu quero. Eu sei que você tem as suas dificuldades e eu também. E às vezes eu esqueço que você está aprendendo a ser aluno, falei com ele, sabe? Você ainda não sabe, é o primeiro ano da escola, né? O primeiro ano, assim, que tem essa questão um pouco mais da aprendizagem, né? Porque antes estava nessa vivência muito intensa. E aí ele foi e falou comigo, mamãe, eu te desculpo, mas não esquece que eu sou criança, que eu estou aprendendo. Ele reafirmou. Ai, que relato lindo! E é isso, gente, porque eu gosto sempre de fazer uma analogia, Bruna. Se a minha filha, com 12 meses, começando a andar, se eu gritaria com ela, anda menina, pelo amor de Deus, errando de novo, eu não aguento mais, que processo longo, todo dia tem que te ajudar a andar, todo dia tem que te ajudar a andar, porque a gente tem plena consciência de que fisicamente aquele bebê não tem as condições adequadas para que ele simplesmente ande. E como a criança, por exemplo, a sua criança que tem aí na fase de alfabetização 6, 7 anos, não é? É a mesma coisa, né? O cérebro dessa criança ainda está em desenvolvimento, então está engatinhando, né? Está se fortalecendo, igual a criança de 1 aninho está fortalecendo as perninhas, os músculos para poder andar. Então a criança está aprendendo ainda a pegar no lápis, fazendo as conexões neurais, na descoberta das letras. E a gente quer que ela apresente resultados rápidos, porque aquilo é tão fácil, né? Então, eu também perco a paciência, Bruna, é difícil mesmo, é difícil demais, gente, né? Porque a gente tá trabalhando, a gente tem as nossas preocupações, tem a rotina da casa, tem a escola dentro da casa da gente, é normal. Mas a gente se colocar no lugar dessa criança e criar condição para que esse fluxo de empatia exista, de que ela está em processo e que ela está num processo desfavorável, porque
esse contexto de uma aula remota, a criança na frente de uma tela, né, mediada ali por um professor que está distante, sem interação física com os colegas, é completamente desfavorável para o que essa criança verdadeiramente precisa. Mas é o que temos para hoje, Sim. né? É a possibilidade que a gente tem. Então, respirar, abrir Uhum. mão de algumas Abrir exigências, mão. voltando aqui, né? Flexibilizar, dizer, olha, vai ter dia que vai ser ótimo, vai ter dia que vai ser péssimo, que Uhum. nada vai funcionar. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque isso vai ser recuperado, Bruna. Sim. Quando essas crianças voltarem para as escolas, os professores estarão lá para recebê-las. Eles são especialistas, né, no desenvolvimento infantil. Eles vão dar para as crianças as condições para que elas continuem se desenvolvendo. Sim. Não será um ano perdido, Bruna, se a gente não colocar, né, as tarefas, como você disse, né, um monte de coisa que a gente quer que aconteça, acima da qualidade do bem-estar da nossa casa, porque é isso que vai garantir o bom desenvolvimento e a condição para que a criança, quando ela retornar para a escola, ela continue avançando. Agora, se a gente tem um desfavorecimento da autoestima, do senso de capacidade dessa criança, de que, olha, eu não sou inteligente, eu não sou capaz, né? Eu não estou conseguindo avançar, eu não aprendo nada, minha mãe, meu pai, todos os dias brigam comigo, e essa criança passa a olhar para ela e se perceber como alguém que não é capaz, aí sim a gente vai ter uma grande perda esse ano. É aí, gente, é aí onde deve estar a nossa maior preocupação. As crianças, o que a gente precisa alimentar, né, mais do que elas cumprirem todas as tarefas, é alimentar o senso delas de que elas são amadas, de que elas são capazes, de que elas podem aprender cada vez mais, que o mundo é cheio de coisas interessantes, né? Então, aguçar essa curiosidade, as experiências, as descobertas, deixar essa criança fazer perguntas, né? E é isso que a gente tem que se preocupar. Claro que manter a rotina, né, que ter o hábito também porque isso também são habilidades socioemocionais, né, Bruna? Eu ter comprometimento, ter o meu compromisso com a escola, eu ter a rotina direitinho, eu ter a consideração com o professor que preparou aquela aula. Tudo isso é importante, mas não pode estar acima, né? Essa que é a ideia, porque é muito mais prejudicial a gente voltar com essa criança, com o senso dela de capacidade, que sou capaz, ferido, do que algum conteúdo que ficou para trás. Porque o conteúdo que ficou para trás, a gente recupera, né? Elas terão muitos anos de escolarização. Não vamos criar uma potencializar o problema grande que a gente já tem, não vamos aumentar isso, né? Vamos olhar com tranquilidade para esse cenário, viver um dia de cada vez, né, Bruna? É agora, é aqui, e se perdoar, como você fez, né? Olha, eu perdi a paciência, eu errei, mas eu tô aqui pra gente tentar de novo outra vez, de um outro modo, né? E bola pra frente. E eu acho que isso é uma até das ferramentas, né, que a Jenny traz pra gente olhar para o erro como uma oportunidade de aprender, né? Porque, de alguma forma, eu percebi, é isso que você falou, né? Nesses momentos a gente percebe que às vezes a gente está muito acelerada e o tempo da criança é outro. Né? Então, até esse momento foi importante para perceber isso. Bom, o tempo dele é outro, o meu é um e o dele é outro. Então, eu estou deixando de olhar para a necessidade dele e estou olhando só para a minha. Né? Não é à toa que eu me estressei, porque eu parei de olhar para a necessidade dele. Eu não fui empática nesse momento, né? Quando eu estressei com ele. E aí, quando eu volto esse olhar empático, eu percebo que não, que a necessidade também dele tem que ser respeitada. Né? E a gente tem que tentar conciliar isso. E pensar assim também, que o combinado, ele não pode também estar acima disso, porque eu combinei com ele, mas se ele cansou e eu já estava cansada, imagina ele, né? Então, refazer isso de forma respeitosa para os dois, porque não estava sendo mais respeitoso. Então, acho que é importante a gente sempre olhar, sempre comungar disso, né, Amanda? Dessa ideia. E o diálogo, né? Outro dia, Bruna, minha filha de 10 anos, falou comigo também algo que os nossos filhos, eles vão trazendo clareza e luz, né? Se a gente estiver atento para escutá-los, eles nos ensinam muito. Ela falou comigo o seguinte,
um dia que ela estava muito assim, não queria fazer aula de jeito nenhum. Aí ela falou comigo, falou, sabe por que que eu não quero fazer aula? Porque quando eu entro naquela aula, eu lembro que eu não estou podendo ver a minha amiga, que é a melhor amiga dela. Então, estar ali naquele contexto fazia naquele dia que ela não estava emocionalmente tão equilibrada, fazia com que aquele sofrimento despertasse dentro dela, ou seja, aquela aula escancara na minha frente que eu tô presa dentro de casa, que eu não posso abraçar e beijar a minha amiga. Então eu prefiro nem ver, porque hoje eu não tô bem, porque hoje eu tô sentindo muita falta dela. Então, olha como que é importante, porque se eu não tivesse parado para ouvir, eu podia falar, tem que fazer a aula sim, e a aula fica gravada, Bruna. Então, tudo bem, você não vai fazer hoje, né? Mas então, qual que é seu plano? Sim. Né? Como é que você vai resolver? Como é que você vai recuperar o conteúdo, né? As atividades? E ouvi-las, mas se eu não tivesse escutado, eu podia falar, vai assistir sim, e desprezar todo esse sentimento que estava latente ali. Como tem dias que está latente em mim, né? Sim. E eu falo, hoje eu também não quero aparecer no vídeo, não. Hoje eu não vou gravar live, não. Hoje meu microfone vai ficar desligado, porque hoje eu não tô. Então, as crianças também sentem como nós, né? E uma outra questão, Bruna, voltando um pouco no tópico que a gente estava conversando antes, mas que tem a ver também com isso, é que de novo, nesse exemplo da criança, quando ela está começando a andar, sabe? Eu fico comparando muito como a gente age quando a gente tem consciência de que as crianças não têm capacidade de nos entregar aquilo que a gente deseja, e quando a gente não tem essa consciência. Então, quando a criança tem 12 meses, um aninho, e está ali aprendendo a andar, cada passinho que ela dá, a gente bate palma, a gente grava no vídeo, a gente manda para o grupo da família e vibra, né? E as crianças, quando estão, por exemplo, começando a ler, escrever, ou quando estão começando a fazer as primeiras contas matemáticas, que eu vi que a Cássia entrou aí, né, Cássia? Começando a aprender a fazer divisão, a gente fica nervoso, a gente quer que elas apresentem as respostas certas logo. E as palminhas, né, que a gente dava para o desenvolvimento das crianças, os vídeos, né, a euforia que a gente tinha quando ela dava pequenos passos. Quando ela está ali com a dificuldade nas primeiras contas matemáticas, gente, ela está dando os primeiros passinhos. Aquilo é motivo de comemoração. Olha, meu filho está crescendo. E ele vai ter dificuldades nesse percurso. E essas dificuldades fazem parte desse processo. Querer acelerar as crianças, né? Querer que elas apresentem o resultado, é a mesma coisa da gente pedir para um bebê de 8 meses andar. Né? Então, por que a gente tem muito essa consciência quando ela é física, mas quando ela é cerebral, quando ela é de arquitetura cerebral, a gente esquece disso. A gente espera que eles pensem como nós, né? Que eles deem respostas rápidas como nós. Então, são reflexões mesmo para a gente e eu pensar, acho que isso sabe? relacionado a essa questão do apego, né? Da conexão mesmo. Porque quando é bebê, a gente está mais conectado, está mais próximo, porque a criança depende fisicamente da gente, né? Na medida que eles vão crescendo e vão tendo essa autonomia, automaticamente a gente vai também se desconectando disso. E automaticamente a gente passa a exigir coisas porque a gente não está conectado, né, a eles. Não está próximo mesmo, não está entendendo essas necessidades que eles estão o tempo todo nos trazendo. Né? Então, talvez, é isso que você fala, o comportamento, às vezes, ele fica muito mais marcado e fica muito mais na expectativa do que realmente a criança pode, né? E eu acho muito importante quando você fala disso, porque a criança ela não tem maturidade de entender como que ela pode ser útil e importante de forma prática, né? Então, ela vai ser útil ou importante através de qualquer forma de se comportar, né? Que seja comportamentos que para nós socialmente, ou enquanto mãe, enquanto pai, não é aceito, enquanto escola, mas é a forma que ela encontrou de se sentir útil, né, Amanda? Porque ela ainda não tem essa maturidade de pensar, eu tenho que me comportar dessa forma para que eu seja importante, para que eu seja útil, né? E eu acho que é nesse ponto que entra muito essa disputa de poder, né? Essas desavenças nesses momentos escolares, que é algo assim, que até a Jenny Nelson traz para a gente, né? Que é um dos grandes problemas assim que as famílias encontram, né?
que ela até fala da lição de casa, né? Que a lição de casa é o momento que teria que gerar para gerar uma série de habilidades, e na verdade ela traz uma série de conflitos, né? Para a família, para a escola, para a criança, e que não é para ser gerado, né? Esses conflitos. Porque as crianças, elas precisam ser encorajadas. E eu acho que nós, enquanto pais, também precisamos desse encorajamento, sabe? E não só do encorajamento, não, mas de olhar para essas necessidades e colocar essa responsabilidade também para a criança. Não trazer essa responsabilidade do aprendizado da criança para nós, né? Não querer, de alguma forma, ou acreditar que o sucesso dos nossos filhos depende de nós. Porque isso é um pouco narcísico, né? Achar que isso é totalmente dependente, né? É a gente estar nesse controle, né, dessa situação, que na verdade a gente não está, não é? E aí a gente tem esse contexto, Bruna, dos pais também, que existe também essa preocupação de ocupar a criança o tempo todo, né? Então, assim, grupos infindáveis de atividades, de criatividade, de papéis, e recorta isso, e compra papel crepom e massinha, e esse tempo todo a criança tem que estar com alguma atividade, a gente tem que estar mobilizando, né, a aprendizagem dessa criança. E não, gente, a criança tem o tempo do brincar livre, ela precisa de ociosidade na vida dela. A gente não precisa entregar para a criança o tempo todo, né? A criança, inclusive, ela precisa desenvolver autonomia, né? Então, é realmente uma perspectiva de que tudo está na nossa mão, isso, a tensão é enorme. E é dessa tensão que a gente precisa largar de mão, né? É disso que a gente tem que dizer, olha, não, né? É um dia de cada vez, a criança aprende, não é só aqui, não, ela aprende o tempo todo, ela aprende me observando, ela aprende observando a natureza, né? Numa investigação. O adolescente também, né? E aí tá acontecendo uma coisa, Bruna, que é interessante, e esse nosso bate-papo me fez lembrar agora, que tem a ver com o uso de telas também. Então, tem os pais, assim, muito preocupados, né, em dar atividades o tempo todo, mas também tem aqueles que já não estão dando conta, e eu entendo, porque as telas agora, elas entram mesmo como aliadas, né, para quem precisa trabalhar, quem precisa fazer o almoço, então o tempo de tela, ele aumentou muito. Mas quando essa tela começa a ocupar um espaço também que torna aquela criança invisível dentro daquela casa, né? Então a criança fica o tempo todo e aí a interação não acontece, isso aí é perigosíssimo, né? Porque aí não há habilidade nenhuma sendo desenvolvida, porque muitas telas, dependendo do tipo de estímulo, do tipo de atividade que está sendo proposta ali, suga aquela criança para um vazio emocional completo. Então não tem nada acontecendo, é como se ela tivesse hipnotizada. Não, mesmo os desenhos educativos, chega um ponto que a criança já não está assimilando nada, ela está ali simplesmente passando aquele tempo. Então, isso é um outro aspecto. São dois, né? São dois extremos. A gente tomar muito cuidado. Tomar tanto esse cuidado com o pais quanto as crianças, né? Desse distanciamento. Tem que tomar cuidado. Eu acho que é importante. Eu acho que entra aí os combinados também, né, Amanda? O quadro de rotina, quando a gente constrói com eles e vai mediando esse tempo, né? Esse horário. Então, assim, o tempo de tela aqui em casa, por exemplo, era 1 hora, né, normalmente. Então, na pandemia, nesse momento, são 3 horas, mas 1 hora à tarde e 1 hora à noite. Então, a gente subdividiu isso, mas por que a gente fez essa divisão e aumentou esse tempo? Porque ele está mais tempo em casa, né, tem menos atividades para fazer, eles gostam desse tempo de televisão, mas a gente está ali acompanhando, né? E o tempo isso que é o importante. Né? Depois eu vou tirar uma foto aqui para vocês verem. Então, assim, o quarto está todo lindo de brinquedo. Eu falo que é lindo mesmo, né? Porque, e a questão disso também, dessa organização, do que está no lugar, do que não está, né? Para a criança ter esse espaço, porque eu acho que é algo que você falou da aprendizagem, né? A aprendizagem, ela passa por essa questão do afeto e da segurança. Não é? Então, por isso que tanto cognitiva quanto qualquer outro tipo de aprendizagem. Tem que haver esse encontro, né, do afeto com a segurança. Então, é um ambiente seguro, né? Tá tendo envolvimento emocional, tá tendo afeto. Então,
a criança está aprendendo, ela está construindo, né? Sim, sem dúvida. E aí, Bruna, você me fez lembrar de uma outra ferramenta, que é a ferramenta de momento especial. Porque quando o Jane Ótimo. Nelson fala da guerra, que em muitas casas é o para casa, que nem estou falando da escola Sim, remota, que é um contexto bem mais desafiador do que o para sim. casa, né? Mas realmente, em muitas casas, o momento do para casa é um momento de guerra, né? De conflito. E na minha experiência enquanto coordenadora, professora de escola, eu percebo que muitas vezes as crianças também, numa tentativa inconsciente de ter a atenção dos pais, postergam o tempo, sabe? Assim, Sim, aumentam em demasia o tempo, né, do para casa, demonstram às vezes mais dificuldades do que tem, ou às vezes assim, o lápis cai, daí a pouco tá com sede, daqui a pouco é em banheiro, daqui a pouco tem formiga na cadeira, né? Porque mesmo sendo um tempo que não é de qualidade, é um tempo que os pais estão dedicados, sabe? Então uhum, a gente às vezes pensar se a nutrição afetiva daquela criança está dando condição para que ela se sinta suficientemente amada e pertencente, para que ela não necessite de estender um momento que não é prazeroso para ter essa presença dos pais dedicados a ela, porque isso acontece, né, Bruna? acontece. Acontece, assim, às vezes, da criança, não é consciente, gente, não é uma coisa que ela arquiteta, artimanha e Sim, faz. Mas é esse desejo de manter os pais dedicados a ela que faz com que, às vezes, vire essa guerra. Porque aí uhum, ela quer atenção, ela precisa desse cuidado, e o pai não quer dar, o pai quer que termine logo, e aí fica aquele ringue, né? Então, muitas vezes, quando as famílias me procuravam na escola para falar, olha, o momento do para casa na minha casa não acontece, ele não dá conta de fazer nada, eu falava, gente, mas faz tudo aqui na escola? Faz as provas sozinho, faz as atividades e vai bem. Como é que em casa não consegue fazer o para casa? E aí, geralmente, o que eu sugeria para as famílias era você está passando um tempo de qualidade, totalmente dedicado com essa criança, brincando com ela, conversando com ela, porque às vezes, Bruna, essa conexão, esse espaço, sabe, gostoso, esse momento especial, é que vai nutrir essa sim, criança afetivamente para que ela possa fazer com mais qualidade as atividades da escola, né? Pode uhum. ser uma ferramenta importante aí Sim, muito, também. muito. Acho super importante essa questão do tempo de qualidade, né? Ou qualidade de presença, eu gosto de utilizar muito esse termo, né? A qualidade de presença mesmo. Que Qualidade da você presença. não não é o que fazer, né? Mas como que você está presente ali, né? Eu tenho envolvido muito o Augusto, assim, porque o Augusto é filho único, né? Aqui, então ele de alguma forma, por ser filho único, ele exige mais essa presença, né? Nossa, tanto minha quanto Nossa, dele. com certeza. É algo aí um pouco extra, né? Então, então eu tenho envolvido ele, né? Na rotina mesmo. Organização da casa, da comida que a gente vai fazer. Então, colocado ele para participar, né? Para ele se sentir útil mesmo, se sentir importante naquilo que a gente está fazendo e para estar com esse tempo também de qualidade. E a gente vai brincando, vai aprendendo, né? E abrir mão desse tempo mesmo, né? Porque eu acho que esse momento trouxe isso para a gente. Abrir mão desse tempo que eu falo assim, esse tempo de. Porque essa questão de estar em casa, por mais que a gente está trabalhando também intensamente, mas a gente está em casa, né? Então, parar um pouquinho, abrir mão disso e voltar esse olhar para eles, né? Eu acho que trouxe essa reflexão para a gente, né? Da importância de estar tão voltado para o externo, para estar para o interno, né? Como que isso é importante, a gente voltar esse olhar para a nossa casa, para as crianças, né? É, Realmente esse momento de qualidade, esse tempo de qualidade. O que faz sentido, né? exatamente. O que que faz sentido? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito muito, sabe? Isso é essencial.
né? Então, às vezes, quando eu estou percebendo que eu estou entrando numa luta de poder, ou que eu estou entrando ali numa exigência, numa resistência, eu pergunto, realmente, essa tarefa aqui que eu estou propondo, né, esse momento aqui que eu estou trazendo, esse pedido que eu estou fazendo aos meus filhos, isso nesse momento é essencial, porque num momento como esse que a gente está vivendo, sem precedentes, né? Nenhum de nós nunca passou por isso, então, assim, muito desafio. A gente precisa pensar e se agarrar àquilo que é essencial. Gente, a gente tá, né? A gente tá vivendo um contexto que é um contexto assim, tá todo mundo caminhando sem saber direito para onde vai. Então você não vai ficar carregando na sua mochila, né, coisas que são desnecessárias para você. Esse é um momento atípico, a gente precisa, isso precisa vir para a consciência, não tem normalidade. Então, diante disso, gente, a gente tem que se apegar àquilo que vai criar condição para bem-estar, aquilo que vai manter a nossa casa funcionando, mas exigências, né, de que a casa continue limpa, de que as coisas continuem sendo feitas nos prazos que existiam antes. Isso não pode acontecer, porque se acontecer, vai ser à custa de muita coisa. E não vale a pena, é aquilo que você falou antes, Bruna, da tarefa. Vale a pena a gente chegar no fim do dia com a roupa toda passada, a cozinha arrumada, a tarefa do trabalho toda pronta, as atividades escolares prontas, mas todo mundo mal, porque brigou o dia inteiro, porque gritou, porque teve violência. Gente, não vale a pena, porque a gente vai contar essa história o resto das nossas vidas. Eu sempre falo isso nas lives. Então, esse é um momento que vai ser contado nos livros, que a gente vai sentar e vai contar para os nossos netos, né? Que vai contar para os nossos bisnetos e os nossos filhos também. Né? Daqui a um tempo, alguns vão estar sendo entrevistados pelos jornais, pelos programas de noticiário para contar como foi isso. E aí, qual é a história que a gente quer contar? O que a gente quer levar desse momento? Então, quando a gente estiver ali no conflito, na guerra, né, que a gente está falando aqui, a gente ter essa condição de respirar, parar, olhar e falar, isso é essencial? Porque a OMS, ela divulgou, Bruna, que que essa situação ela está causando estresse na população do mundo inteiro, né? Isso já é uma confirmação da OMS. Então, gente, não é a Amanda que está dizendo, não é a Bruna que está dizendo, não. A condição, ela é de estresse, de humanidade mesmo, né? Isso é no mundo todo. E quando a gente está sob estresse, o nosso cérebro, ele tende a agir no modo luta e fuga, né? Então, a gente acessa o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro não pensante, de uma forma muito mais fácil. E aí, nesse contexto, a gente tende a ter uma visão superdimensionada das coisas, no sentido de que, às vezes, tem tanta coisa acontecendo ao seu redor e você se apega a pequenas coisinhas, sabe? Aquele talherzinho sujo, aquela cama desarrumada, aquela distração do seu filho na hora da atividade. Isso é natural, porque o nosso cérebro está num modo que favorece esse comportamento. Então, o que você falou antes, Bruna, que é a gente olhar para dentro, a gente olhar para o nosso próprio desenvolvimento, das nossas próprias habilidades socioemocionais, isso vai dar condição para que a gente tenha maior clareza de olhar o cenário e pensar, opa, aqui eu fui sequestrado, né? Eu estou olhando para esse talher aqui, deixando de perceber um monte de coisa que é essencial, né? Fui sequestrado. Fui ótimo sequestrado. Tem um livro, né? O livro até de um padre, mas o livro é excelente, que é o Quem Me Roubou de Mim, né? Ele fala do sequestro da subjetividade, né? Quando você deixa o outro roubar a sua subjetividade. Que é isso, né? Que seja o outro, que seja o objeto. Você se perde nisso e você é roubado, né? Você se perde nessa subjetividade, nesse lugar, né? Dessa essência do que é importante, do que é familiar, do que é valor, né? E eu acho que Exatamente. Isso é super pertinente. E é nesse momento mesmo do estresse, né? Não é à toa que nesse momento, quando você fala, né? As pessoas estão vivendo nesse momento do estresse. E é sobre o estresse, geralmente, que as pessoas vão procurar terapia, né?
E é nesse lugar, quando elas vão procurar a terapia, nesse momento de estresse, o que eu mais ouço é: eu estou perdida, eu não sei o que fazer, eu não sei quem sou eu. Quem eu sou? Quem eu sou, né? Então as pessoas vão procurar esse lugar mesmo, essa essência. Quem eu sou? O que que eu quero? Não, eu já não sei mais, eu já me perdi em tantas coisas que eu não sei mais. Né? Que é isso que você colocou. E eu fiquei pensando, hoje que eu cheguei em casa, eu atendi várias mulheres, e hoje eu atendi só mulheres. Eu voltei a atender hoje presencial, e aí eu cheguei em casa e falei com meu marido, eu atendi só mulheres. Quantas queixas, assim, sabe? Dessa mulher perdida, dessa mãe perdida, de não saber o que fazer, de não se encontrar, de não se perceber, de estar sempre se doando mais do que ela mesma consegue, de sempre estar carregando mais do que ela mesma Uma consegue. preocupação, né? Uma preocupação com Sim, tudo. com tudo, né? Que eu acho que isso é do feminino, não do feminino, mas da mulher, né? Então, quando você fala assim, que as coisas mudaram, a escola mudou, né? Com essa questão da lei da BNCC, que eu acho que foi super pertinente. O mundo mudou e está mudando com essa questão da pandemia, né? Então, a gente está vivendo uma cultura que vai ser modificada, né? Nós estamos Já passando está modificada, né? por um processo de modificação super intensa, né? Não E aí, só na aprendizagem, né? Não só na escola, é, no mundo em é o si. mundo todo, né? A gente está vivendo num mundo que os especialistas chamam de mundo VUCA, que é um mundo volátil, é um mundo ambíguo, um mundo incerto, né? Um mundo que muda o tempo todo. E é esse cenário de mundo que os nossos filhos vão viver enquanto adultos, né? Um mundo completamente diferente do mundo que nós vivemos hoje, Sim. um mundo que a gente não consegue ter perspectiva clara de quais, né, do que vai ser necessário para viver nesse mundo. Então, hoje a gente tem um cenário que a tecnologia ela entra nesse contexto, a automação, a robotização, e isso vai, Bruna, de encontro com o tema da nossa live hoje, que são as habilidades socioemocionais. Porque quando lá na frente esse meu filho que tem 6 anos, que tem 15 anos, ele for atuar nesse mercado de trabalho e viver em sociedade, esse saber estocado, que é o saber que a escola nos forneceu a mim, forneceu a você enquanto estudante, que é esse acúmulo de informações, ele não é importante mais. Por quê? Porque hoje a gente tem um saber que ele está disseminado. Então, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente lança a mão de um telefone, de um relógio, né? E a gente pesquisa alguma coisa e tem aquela informação ali na palma da nossa mão. Então, hoje, muito mais do que a gente se preocupar em estocar informações, em acumular informações, esses estudantes eles precisam aprender a fazer boas perguntas, a fazer pesquisas, a criticar esses conteúdos que eles estão adquirindo ali na internet, a comparar fontes. Então, as habilidades, quando você fala, né, o mundo mudou, tudo mudou, ele não vai parar de mudar. Os especialistas, os futuristas, eles fazem previsões, mas todos eles são unânimes em dizer que é um mundo volátil, incerto, ambíguo, né? É um mundo complexo que a gente não sabe como vai ser. Então, quanto mais hoje a gente aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, que é uma oportunidade que a disciplina positiva, ela fala que, né, os problemas, os erros, eles são oportunidades para o desenvolvimento, né? Então, quanto mais a gente aproveitar esse momento que a gente realmente é um momento conflituoso, a gente está vivendo conflitos, para ajudar os nossos filhos a crescerem, lá na frente, né, quando essas crianças estiverem trabalhando em sociedade, tomando decisões, elas tenham de fato as habilidades que serão os diferenciais, que elas sejam resilientes, criativas, técnica vai nos garantir? Não vai. Hoje as empresas elas já contratam, né, ainda pelas capacidades técnicas, mas elas demitem pelas competências socioemocionais. Porque hoje a gente tem tudo mudando a todo tempo. Então, de que vale a gente acumular um monte de informação que a gente nem sabe se a gente vai usar essas mesmas informações lá no futuro? Então,
mais importante é a gente desenvolver o nosso pensamento, o nosso raciocínio lógico, a nossa criticidade. É aí que a escola hoje começa a trabalhar com mais eficiência. Então, realmente faz todo sentido, Bruna, todo sentido. O mundo mudou, tudo mudou, e precisamos aproveitar essas mudanças para oferecer uma educação diferente e mais efetiva para os nossos estudantes e filhos. E eu acho também outra coisa que é pertinente a gente falar, porque quando a gente fala de habilidades socioemocionais, é algo que nós, né, não tivemos, né? Nós não aprendemos, nós não fomos ensinados a ter inteligência emocional e ter todas essas habilidades, né? Tanto sociais quanto pessoais. Então, isso é difícil para a gente, para a nossa geração, né? E eu acho que para a minha geração é muito difícil. Eu fico olhando para a geração da minha mãe, né? Para outras gerações. Nossa! O quanto que é difícil essas habilidades. Então, para a gente ensinar a habilidade, a gente automaticamente tem que aprender, né? E é nesse passo, assim, é nesse compasso, talvez, né? Do ensinar, que também a gente vai aprendendo, a gente vai se reconstruindo, né, Amanda? Você falou tanto. Porque a gente está o tempo todo mesmo aprendendo com eles, né? A gente está aprendendo essa linguagem emocional, né? Essas habilidades que nós não voltou, né? Ai, que bom. Trava, agora voltou. Ô, Bruna, é isso mesmo, a gente aprender enquanto ensina, a gente se voltar mesmo para o nosso desenvolvimento, mas com a clareza de que nós nunca estaremos prontos. Então, que a gente não precisa chegar num ponto, né, num certo ponto para a gente ensinar. Né? É uma caminhada que a gente vai fazer junto, ela nunca tem fim, ela só tem começo, né? E que no meio desse caminho a gente vai falhar, a gente vai errar, e com tranquilidade a gente vai voltar como você fez com Augusto, né? Vai dizer, olha, vamos tentar de novo, me desculpa, né? A gente tem uma nova chance todos os dias, né? Todos os dias que amanhece a gente tem uma nova chance. Enquanto escola também, né? Enquanto professor, enquanto vocês, assim, nesse lugar, né? De também aprender essas habilidades. Porque os professores, sem dúvida, assim como nós, não aprendemos. E eles vão ter, né? Eles também, vocês também estão tendo essa dificuldade de ensinar. Sem dúvida. Agora, uma coisa importante, Bruna, é a gente saber que existe também estudo científico para isso. Então, porque a gente ainda associa muito esse saber, esse desenvolvimento pessoal a algo mais automático, mais do exercício cotidiano. E não, gente. Existem inúmeros livros, inúmeras referências. A própria disciplina positiva para os educadores traz uma perspectiva prática de muitas ferramentas que podem ajudar a gente a modelar o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, ajudar a gente a ter ferramentas, né, que evitem a punição, que evitem o castigo. Então, vamos buscar também, né, tanto a Bruna quanto eu, nas nossas redes sociais, a gente indica livros, a gente está sempre falando sobre isso, né, Bruna? Então, para que a gente se desenvolva sim, para que a gente olhe para a gente sim, mas que a gente busque também sair desse lugar e crescer e aprender sempre, com a tranquilidade de que estamos todos caminhando, estamos todos no processo, né? E eu falo isso muito para as mães, né? Porque eu gosto de falar para as mães, mas essas habilidades, né, que socioemocionais, que a gente vai ensinar para as crianças, enquanto mãe também não é um aprendizado que é isso que você falou, né? A gente não é aprendizado adquirido, né? A gente vai aprender mesmo, porque a gente não teve. Então a gente tem que construir isso. E é isso que você falou, tem uma base aí teórica, científica, que a gente pode estar buscando, que a gente, né? Ninguém nasce mãe, a gente tem que construir esse lugar também. Né? E nem professor, né? E ninguém nasce sabendo. Né? Tá sempre aprendendo. Eu falo das habilidades porque é algo que a BNCC trouxe esse ano, né, Amanda? Assim, como lei mesmo, para ser trabalhado na escola.
Então, também pensar nesse espaço como alguma coisa de aprendizagem, né? Mas de uma aprendizagem que está pautada numa ciência, que está pautada numa referência, que tem estudos já, né? Muitos, Muitos muitos. estudos e estudos já bem, né? Assim, não é antigos, mas com bastante tempo aí, né? A disciplina positiva já tem 50 anos, né? 50? É, é. 50, não sei. Assim, que a Jane começou os estudos tem 50, mas deve ter uns 35 da publicação É. do primeiro livro, acho que é mais ou menos isso, né? Uhum. Bruna, a nossa live ela caiu e voltamos, né? Mas já estamos aqui há quase 1h30. Tem Pois aí mais é, alguma pergunta para a gente ir tá tranquilo, concluindo? que a gente pode concluir, né? Que eu acho que foi bacana, assim, a gente trazer essa que eu acho que ficou marcado, eu acho que acredito que as pessoas estão assistindo, que é essa relação que eu falei com você, né, para a gente trazer bem marcada, que é essa conciliação da escola, do trabalho, né, essa integração da É, escola, da casa, com a família, com os pais. E eu acho que é isso que o que ficou para mim é essa questão do afeto, né, e da segurança, assim, dessa relação emocional com a criança, da importância disso desse momento é. junto é mais importante do que a aprendizagem no sentido do conteúdo, né, Amanda? Então, acho que isso está bem marcado, assim. O O conteúdo, ele é conteúdo ele importante, é importante, mas não é mas o mais importante. ele tem que ser perpassado por esse aprendizado que traga essa segurança e esse afeto, né, de forma É, mútua, porque senão não vai é. haver aprendizado, né, nem para a criança, nem para a gente, porque a gente se perde nisso, né, enquanto pais. E aí, Bruna, você me faz voltar lá no nosso comecinho, e agora eu visto aqui a camisa da educadora, né? Eu deixo um pouquinho a camisa da mãe de lado um pouquinho, porque isso também tem a ver com, Hum, aquela questão de novo da nossa união, né? Então a gente lembrar que a gente está junto. E nesse sentido, gente, qualquer ó, ponderação, crítica, sugestão que vocês tenham a fazer às escolas, façam isso com as escolas, porque está acontecendo muito também, Bruna, que às vezes o pai está ali do lado da criança ou junto da criança, do adolescente, acompanhando aquela aula e não gosta de alguma coisa, não concorda e expressa aquilo na frente do filho, né? Ou a uhum, indignação dele, ou a raiva dele, ou o descontentamento dele, a mensalidade, o desconto e a quantidade de tarefa que está muita, que está pouca. Então, a gente tomar esse cuidado também de que essas manifestações, elas têm que ser direcionadas no diálogo e na partilha com as pessoas que de fato vão conseguir nos sim, ajudar nas nossas queixas e nas nossas necessidades. Porque quando a criança vê ou o adolescente vê esse movimento da família contra a escola contra a família, isso vai gerando nele um sentimento também de que tem algo que está inadequado, tem algo que eu uhum, não posso confiar aqui, tem algo onde eu sim. não posso me lançar, porque meu pai não está confiando ou acreditando, então também não vou confiar e acreditar. Então a gente tomar esse cuidado e ter a consciência, gente, que por mais que talvez a gente não concorde com tudo que está acontecendo, com o volume, com o horário, com o tipo de Uhum, exercício, a gente se lembrar que por trás das telas, por trás de cada atividade, existe um professor, uma comunidade educativa que se esforçou, que virou noite, que fez inúmeras reuniões e planejamentos para que aquilo acontecesse, que para muitos educadores esse contexto ele é muito desafiador. Eu faço escuta docente, né? Eu tenho um movimento sim. de compartilha com os docentes, e a palavra que eu mais tenho ouvido é saudade. Eles já estão num momento de muita fragilidade emocional, eles têm se sentido primeiro que eles estão com saudade, né, dos alunos, do contato, eles falam muito assim, eu formei porque eu gosto de gente, Uhum, eu sou pedagogo, eu sou professor, né, eu fiz esse curso de licenciatura porque eu gosto dos alunos, eu gosto da sala de aula, então essa situação incomoda muito e fragiliza muito emocionalmente esse professor, porque ele sente falta. E é uma outra sim. questão que tem aparecido muito,
é a exposição desse docente. Então, eles falam, Amanda, eu entro na casa das pessoas, o pai está me vendo, a aula fica gravada. Isso é muito desconfortável. Então, por mais que ele esteja fazendo um bom trabalho, ele fica inseguro. Então, que os pais, eles tenham a consciência e não se esqueçam que por trás das telas existe um ser humano, uma pessoa que está vivendo desafios como todos nós e que está se esforçando para poder continuar educando a sua criança. Então, a gente precisa também estabelecer prática de empatia com esses Sim. educadores e direcionar para as escolas aquilo que a gente precisa falar com tranquilidade, né? As nossas críticas, nossas sugestões. Sim. Reforçando sempre a nossa parceria, nós estamos juntos e juntos nós vamos em frente. Nós não estamos contra, né, Bruna? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para as crianças e para os adolescentes, para que eles tenham sempre confiança nos seus professores, confiança nas suas escolas, né? Eu acho isso super importante, porque em vários momentos aqui, né, que eu fiquei estressada, eu mandei mensagem para a coordenadora, falei, não vai dar mais, não tem jeito, nós vamos parar por aqui, sabe? Então, ela, não, Bruna, calma, tá tudo difícil mesmo. Quantas vezes no nosso grupo, né, eu falei disso, desse momento de dificuldade. Então, eu acho que é essa partilha também, né, Amanda, assim, de você achar pessoas que conseguem te escutar, conseguem se aliar, né, a você e realmente reforçar esse lugar. Né? Várias vezes eu mando mensagem para a professora, olha, me ajuda no encorajamento, sabe? Chama o Augusto sempre lá no vídeo, para que ele possa ser percebido, porque o que acontece é que as crianças estão invisíveis também, né, atrás da tela. Elas não têm, além de não ter esse contato, não dá para você escutar todas as crianças ao mesmo tempo, né? E elas ficam doidas para contar as novidades, para contar o que está acontecendo. Né? Eu percebo isso assim, principalmente nas crianças menores, igual o Augusto com 6 aninhos. Então ele quer contar, ele quer falar do que o dentinho caiu, que teve uma comemoração, ou teve alguma coisa diferente, ou alguma coisa que ele assistiu, que ele achou legal, mas não tem como ficar partilhando isso, né? E Bruno, e na sala de aula, mesmo que ele não partilhe com o professor, né, que ele não faz, ele fala para o colega que está do lado, ele fala para o colega que está atrás, né? Existe essa troca e essa invisibilidade por trás da tela, ela é muito desmotivante e é difícil, gente, porque não tem como, né? É muito desfavorável a prática ali. Para um adulto é desfavorável, para as crianças. Então, alguém falou aí que eu li. As crianças foram as que perderam mais, os adolescentes perderam muito, muito. E a gente se esquece, né? Eu fico aqui com uma filha pré-adolescente, assim, ela tem, né, 11 anos, perto de 11 anos, e não é pré-adolescente, né, mas assim, já está caminhando com outros interesses, e eu vejo, assim, o quanto que essa perspectiva de ter um grupo, né, de ter um melhor amigo, de ter ali a sua identidade fortalecida por um grupo, e como que eles começam a caminhar assim para o descolamento da família no seu processo de individuação, e aí esse grupo ganha essa relevância enorme, aí nesse momento da vida, né, da adolescência, ele fervilhando essa partilha em grupo, você não tem mais o grupo. Gente, isso para o processo de individuação do sujeito é um vazio, Bruna, né? Um vazio. Cadê os meus amigos? Você imagina essas crianças que não estão podendo, assim, igual eu vivo isso aqui, ver os avós, né? Aquele amor, às vezes fala ao telefone e chora, não podem mais ir no parquinho, não podem mais brincar livremente nos pátios, nas praças, e aí nesse sentido talvez a tecnologia possa nos ajudar muito nisso, sabe, Bruna? Assim, criar grupos de conversa com poucos alunos para que eles possam se manifestar oralmente durante mais tempo, fazer as ligações né, assim, com o vídeo, a gente também ensiná-los a usar a tecnologia para favorecer a troca, porque essa invisibilidade, ela é muito desmotivadora, né? Ela cria uma apatia, um distanciamento, e aí vai cada vez ficando mais difícil. Porque talvez essa dificuldade também não seja só da escola, não seja só nossa enquanto mães, né? É isso também, esse lugar de, né, de
dificuldades para que isso se torne mais fácil, né? Se deixar, a gente fica a noite inteira, né? Acho que tá bom. Vamos Fica aqui. finalizar. Aqui Finalizar que já foi assunto demais. Várias pessoas aqui falando que foi bem colocado, exatamente, verdade, que emocionou com a sua fala, né? No lugar de professora aí, no lugar de... Achou que isso sim é humanidade, várias pessoas te elogiando aí, viu? Tá vendo? Que legal? Que bom. Pois e a é, você também, que eu vi aí, viu? Que bom, a gente fica super feliz, né, de levar uma mensagem de encorajamento, né, uma mensagem de ânimo que a gente está precisando, né, Bruna? Com certeza. Olhar com olhos de beleza para essa situação toda. Positividade, né? E eu acho que tem uma coisa que você sempre coloca, eu sempre vejo você falando assim, a forma primitiva, né, nossa de olhar é sempre muito negativa, né? E a gente carrega isso, né? Então é difícil olhar para as coisas positivas. Você falou disso numa live sua que ficou super marcado para mim. Então a gente pode ter feito milhões de coisas lindas, ótimas, positivas, mas uma notícia ruim acaba com o nosso dia, né? Uma notícia. Isso mesmo. Feito 20 coisas maravilhosas e uma apenas acaba. Então, assim, como que a gente valoriza tanto, né, esse negativo, né? Como é que isso está tão enraizado na gente, né? E eu acho que é olhar para isso tudo sempre de forma positiva, né? E aprendendo. A gente cuidar disso, né? Então a mensagem final é essa, assim, vamos abrir os nossos olhos para ver a beleza, para ver o crescimento, porque se a gente não reparar, isso não vai crescer, só vai crescer a dor, só vai crescer a dificuldade. Então vamos ter autocuidado, né? E vamos ter perspectiva positiva para tudo, para a educação dos nossos filhos também, para a escola, para a educação dos nossos filhos. Leveza, né? Ficar por aqui. Ai, vamos lá. Certeza que esse momento ia ser lindo, ia ser ótimo, porque assim... Adorei também nosso bate-papo. Eu tinha certeza disso, porque eu sei do seu potencial, né? Tanto querida. quanto pessoal, que eu acho que isso é super importante. Fotinha assim, olhando pra gente, aquela fotinha que eu sinto, sim, esse olhar, assim, que eu vejo em você, sabe? Tá? Empático mesmo, assim, de olhar para as pessoas e perceber essa necessidade que eu acho super lindo. Não é à toa que você é confundida como psicóloga. Ô, Bruna, eu que te agradeço imensamente a confiança, a partilha, é uma honra mesmo. Você é uma pessoa que você sabe, né? Chegou na minha vida, assim, eu tenho muita gratidão por poder ter cruzado a minha vida com você, porque eu também aprendo muito, muito com o seu jeito, né? Com a sua forma de interagir. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade. E obrigado, pessoal, né? Que ficou aí, um monte de gente. Então, tá firme aqui, ó. Obrigada. Tá vendo? Ficar por aqui. Beijo, viu? Tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.